E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 737, tópicos especiais em desenvolvimento em fluidodinâmica computacional, CFD. Bem, na aula passada a gente viu como instalar e como configurar o VS Code para desenvolvimento, para a criação de um projeto de desenvolvimento para o OpenFOAM. Tá? Mas no fundo, a aula passada a gente viu muito mais sobre o processo de compilação, que é o que eu deixo aqui em tela para vocês ainda, do OpenFOAM, toda a parte do detalhamento sobre como o gerenciador de compilação do OpenFOAM, o WMake, faz, todo o detalhamento sobre os argumentos dele, o que ele faz, os locais onde o OpenFOAM armazena esse tipo de informação, do que efetivamente trabalhar em cima do VS Code. E nessa aula agora eu quero justamente trabalhar mais em cima da configuração do VS Code para você ter uma melhor experiência dentro do desenvolvimento do código. Repare que esse procedimento que eu vou apresentar a vocês é muito, mas muito parecido com um desenvolvimento de C, C++ genérico. Mas tem alguns detalhes que vão fazer a diferença. Como, por exemplo, o VS Code necessariamente vai precisar utilizar o WMake para realizar a construção do, do aplicativo, né, do solver. Então, tem esses pequenos detalhes que precisam ser acertados aqui. A primeira coisa que eu recomendo a você é siga sempre pelo terminal. Tá? Tem alguns motivos para isso. A primeira coisa é que o terminal já deve estar, pelo menos, e se não estiver, você tem que fazer com que isso funcione. Hein? Ele tem que estar com as variáveis de ambiente habilitadas. Ou seja, se eu escrevo for alguma coisa no terminal, deixa eu limpar meu terminal para deixar mais claro isso. For alguma coisa. Olha, minhas variáveis de ambiente estão aqui dentro do terminal. Beleza. Se eu colocar wm alguma coisa... Opa, apertei errado. Desculpa. Wm alguma coisa. Tá aqui. Se eu colocar, sei lá, ecofoam, vai aparecer alguma coisa. Ou seja, o OpenFOAM está com as suas variáveis de ambiente, os aplicativos completamente habilitados dentro do terminal. E isso é de extrema importância para você conseguir realizar o desenvolvimento com o VS Code. Por quê? Eu vou pegar agora e vou puxar o VS Code pelo terminal e todas as variáveis de ambiente vão ser carregadas para dentro dele. Se você não fizer isso, abrir o VS Code por um outro caminho, as variáveis de ambiente não vão estar carregadas e a configuração que eu vou apresentar para vocês agora não vai funcionar. O VS Code vai chegar e vai se perguntar, tá, mas de que variáveis você está falando, de que configuração? Porque como eu vou utilizar as variáveis de ambiente do próprio OpenFOAM, isso é necessário para que o procedimento funcione. Então esse daí é o aviso que eu deixo para vocês. A outra coisa é que eu já estou no meu diretório de desenvolvimento. Então se eu dou aqui um ls, repara que eu vou querer trabalhar com o mesmo código que eu apresentei para vocês na aula passada. A gente vai mexer um pouquinho no Scala Transport Form. Então eu copiei do solver do OpenFOAM para cá, para esse diretório que está apresentado aqui, o Scala Transport Form original. E fiz alguns procedimentos para adaptar. Eu vou relembrar para vocês, mas antes eu vou abrir o VS Code aqui. Então, para abrir, eu vou botar Code e vou botar um pontinho indicando que eu estou abrindo o diretório presente. Então, é o meu diretório de desenvolvimento. Ele vai pegar, abriu, tranquilo. E o que a gente tem dentro do diretório, né? Eu tenho os arquivos fonte, tá aqui o arquivo fonte,
é o arquivo principal, Scala Transport Phone.c. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para esse cara ficar melhor. Eu não quero ampliar muito, porque senão ele pode sair aqui da minha tela. Estou trabalhando com duas telas. Eu tenho o Create Fields.h, tá? E eu tenho o diretório make, que é necessário para que o WMake consiga entender e realizar a compilação. E dentro desse diretório, na aula passada eu mostrei o processo de compilação, então vocês já viram como isso funciona, mas eu tenho esses dois arquivos aqui, o files, tá? Onde a gente fez uma adaptação do local, onde o arquivo, o solver, ele vai ser armazenado depois da compilação, e também a gente mudou o nome do aplicativo para não ter conflito com o nome original do OpenFOAM. E o Options, onde tem a definição de todas as bibliotecas que ele vai querer utilizar, além dos cabeçalhos, os locais onde os cabeçalhos vão ser encontrados. Tudo isso daqui é necessário para a compilação, e esse detalhamento todo vocês viram na aula passada. Beleza, o que eu quero hoje? Eu quero trabalhar melhor com o VS Code. Eu quero que o meu código-fonte, deixa eu fechar esse files aqui, que o meu código-fonte seja capaz de entender melhor o código-fonte e que eu possa trafegar dentro deles. Ou seja, eu quero que no código o VS Code seja capaz de passear nos arquivos, para que eu consiga, poxa, eu estou trabalhando num projeto de desenvolvimento e eventualmente eu não consigo ir, né, dentro dos níveis de hierarquia dos arquivos fonte para identificar o problema, entender como é a implementação de uma determinada parte do código. Isso não é legal, tá? E eu já adianto para vocês, olha só o que está acontecendo. Aqui, olha, o VS Code está dando várias marcações aqui, dizendo, olha, eu não consegui encontrar esse arquivo aqui. E isso daqui já é um indicativo de que a configuração ela não está correta. E a gente precisa consertar isso. Existem várias maneiras de consertar. Eu vou apresentar para vocês um procedimento, um formato. Tá? Tem outros, fiquem à vontade de testar outras coisas. Eu vou seguir por esse caminho porque eu acredito que é o mais didático para poder explicar como o VS Code trabalha. Tá? Bem, o VS Code, para qualquer configuração de projeto, ele tem um diretóriozinho especial. É um diretório que começa com .VS Code. E olha só, do lado esquerdo da tela, vocês já estão vendo que ele tem aqui, olha, abriu um tal de .VS Code. Esse .VS Code, para mim, ele apareceu porque eu já cliquei no Create Fields, eu já cliquei no Scala Transport Phone, e repara, eu vou abrir para vocês. No momento que você abriu e fez alguma operação dentro do VS Code, é de praxe, tá, que ele crie automaticamente esse diretóriozinho. Se você entrar no... deixa eu buscar aqui. No diretório de desenvolvimento, deixa eu pegar o diretório de desenvolvimento. Voltando aqui, Application, Solvers, Scala Transport Phone. Se vocês repararem bem, o diretório .VS Code não aparece aqui. Por quê? Todos os diretórios e arquivos também que começam com ponto em Linux e no macOS, eles são considerados arquivos ou diretórios ocultos. Eles não aparecem de praxe no gerenciador de arquivos. Mas no gerenciador de arquivos do VS Code, ele aparece. Perfeito. Então toda a manipulação que eu vou fazer vai ser agora toda pelo VS Code mesmo. Tá? Já está mostrando o que eu preciso. Então aqui, olha, eu vou pegar e vou abrir. Olha só, ele criou um arquivo de settings.json. Tá? Eu vou abrir esse cara.
E a única coisa que ele me mostrou, que ele está fazendo aqui, tá? Olha, que ele entendeu, tá? No momento que eu abri o Scala Transport Phone.c, ele entendeu que esse arquivo está associado a um tipo de programação, CPP, C++, C++. Então, foi só isso que ele fez de configuração até o momento. E fez sentido, né? Realmente é um arquivo de C++. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o formato. Tá? O VS Code utiliza arquivos JSON, que é uma forma estruturada de organizar informações. Isso daí virou meio que um padrão dentro eu não vou dizer nem que é de programação em si, eu acho que no setor de informática mesmo, como as informações podem trafegar dentro de diferentes databases, banco de dados. E o JSON é um desses formatos que se tornou extremamente popular porque é fácil de manipular, é fácil de pegar e colocar determinadas informações. Você pode perceber que a maneira como os settings foi colocado aqui é bastante simples. Ele está tendo aqui o que é, né? E é interessante porque o VS Code, no momento que eu passo o mouse, ele também me dá uma dica aí sobre o que esse argumento aqui significa. Então a chave com um determinado significado, 2 pontos, abro chavezinhas, tá? Vocês vão ver que em algumas situações é colchete, algumas situações pode ser parênteses, mas enfim, aqui nesse caso, chaves, tá? Em que eu tenho um identificador, que aqui no caso é o nome do arquivo em questão, 2 pontos e o tipo, tá? Pô, professor, mas por que se chama files.associations? Por que o identificador é CPP? Por que isso? Bem, e aí o que eu digo para você isso é padronizado pelo próprio VS Code. O VS Code montou essa estrutura para poder se entender internamente. Então, esse é o motivo pelo qual tem esses nomes. Professor, e de onde eu vou tirar esses nomezinhos? Aí você tem que buscar na página de ajuda do próprio VS Code. E isso daí está muito bem documentado. Então é uma coisa até que eu incentivo que você vá buscar. Ok, beleza. Vamos voltar agora para o Scala Transport Phone e tentar resolver o problema em questão. Deixa eu fechar aqui os settings. E aí, olha só, ele está aqui me dizendo, ó, o fvcfd.h, poxa, ele não foi encontrado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele fazer o Quick Fix. Tá? O que ele vai fazer no momento que eu clicar em Quick Fix? Ele vai tentar, na verdade ele vai me pedir aqui, olha, para incluir path, que é um caminho de diretórios, em um arquivo adicional de configuração. E, poxa, de verdade, tá bom, vamos ver o que esse cara daqui está fazendo. Então, minha recomendação é você clica aqui nesse Edit Include Path Setting. E aí eu cliquei e olha só o que ele fez. Ele pegou agora e repara do lado esquerdo da tela, ele criou mais um arquivozinho. CPP Properties JSON. Já vou abrir ele. E além disso, ele abriu também as configurações gerais aqui de uso do C++ dentro do VS Code. Olha, são várias configurações que tem aqui. Todas elas podem ser manipuladas, ajeitadas por esse arquivo ccpp properties.json. Eu, na verdade, nem sei se eu vou passar por aqui, não. Eu acho que eu vou direto para o arquivo, tá, de configuração, só para deixar as coisas mais alinhadas. Mas caso você queira, eu quero sempre deixar ativado uma determinada configuração, que eu vou ver, já vou mostrar para você. Olha, deixa eu mostrar agora, né, para mostrar
algumas coisinhas, né? Que eu vou deixar esse cara aberto então e faço uma comparação. Acho que vai ser mais didático dessa forma para você. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação. Repara então que esse moço aqui é a tua configuração geral, tá? Pô, abrir um projeto C++, ele vai usar essa configuração. E aí você tem que vir aqui e editar aqui. E o que tem dentro desse arquivo ccpp properties.json do seu projeto é exclusivo para o projeto. Eu usualmente prefiro sempre trabalhar projeto a projeto, sem mexer muito nas configurações gerais. Mas, sei lá, né? Fique à vontade. Tá? Cada um tem um jeito diferente de trabalho. Então, vou abrir esse carinha. Ok. E aí, olha só. Ele me mostrou algumas coisas aqui. Primeira coisa é o nome da configuração que ele está utilizando. Por padrão aqui, ele chamou a configuração de Mac. Tá? E, de fato, aqui, olha, é o nome que ele está colocando. Você pode até adicionar uma nova configuração, tá? Uma diferenciada e tal. Você pode criar novas configurações e assim por diante. Tá? A outra opção, só para vocês verem, aqui, olha, eu vou vir aqui para o Compiler Path. O que significa isso? Ele está me mostrando qual é o caminho do compilador, tá? Que por padrão ele encontrou. Tá? Nem é o que eu estou utilizando aqui, tá? Mas esse daqui é o caminho completo para o compilador que você está utilizando. E aqui, olha, perdão, aqui. É exatamente o caminho que está apresentado aqui. Então, eu estou utilizando o GCC. Então, antes de continuar, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui é que você consegue ter um paralelo entre o C++ Configurations, tá? Essa interface gráficazinha que tem aqui, com o que está apresentado aqui. Então, pô, quero pegar, mexer melhor nesse carinha daqui, nessas configurações. Minha sugestão, pô, dá uma lida no que está escrito aqui, dá uma olhada, vê o que o cara está dizendo, para você conseguir se entender com quais são as opções para o teu problema. Tá? Dito isso, eu não vou continuar com o C++ Configurations, tá? Porque eu quero ir um pouco mais direto no processo de configuração para o caso aqui do OpenFOAM, tá? Mas te recomendo fortemente que gaste um tempinho para ler, para entender o que esse cara daqui está indicando, tá bom? Mas tudo isso daí você pode configurar lá no arquivo JSON. Então vamos lá, vamos para esse cara. Bem, a primeira coisa, tá? Eu vou manter aqui esse nomezinho, pode ser qualquer nome que você queira colocar, eu vou manter esse cara. E a outra coisa que ele está colocando aqui, olha, eu mostrei para vocês na aula passada que o OpenFOAM, ele no processo de configuração, no processo de compilação, ele precisa acessar alguns diretórios dentro do OpenFOAM. Os arquivos include, eu mostrei isso para vocês. E o que está sendo apresentado aqui para mim? Tá? Ele está me dizendo que os caminhos de diretórios para arquivos includes estão restritos apenas à minha pasta do workspace atual. Ou seja, ele só vai procurar arquivos que estão na pasta do meu projeto, na pasta atual. Cara, isso daí vai me limitar. Tá? Isso daí é uma coisa que não vai dar certo para mim. Eu preciso que esse cara busque o arquivo fonte, os arquivos fonte dentro do OpenFOAM. Então, para isso, eu vou adicionar a opção. Eu vou botar uma vírgula aqui, dar Enter, e agora eu vou abrir aspas, ok? E vou colocar, e aqui o formato para o VS Code se entender é justamente esse que eu estou apresentando, tá? Eu vou utilizar uma variável de ambiente. E uma variável de ambiente que eu lembro de cabeça, que vai ao diretório de código-fonte, lá no OpenFOAM, é o FOAM Source. Na verdade é o FOAM SRC, né?
E aí eu vou chegar e vou pedir, pô, meu irmão, vai lá, pode buscar lá dentro. Tá? E essa daqui é a metodologia, tá? O cifrão, tá? Chaves, e dentro disso você coloca a variável de ambiente. E esse é o motivo pelo qual é importante você ter ativado já no terminal que chamou o VS Code a variável de ambiente. Se você não fizer isso, o VS Code vai reclamar dizendo que não identificou essa variável. Outra coisa que é importante, eu não quero apenas olhar o diretório phone source. Eu preciso olhar os diretórios dentro dele também. Então eu preciso fazer o que a gente chama de uma busca recursiva. O que significa isso? Eu preciso olhar tudo aquilo que está dentro do phone source. E é isso que esse cara daqui vai fazer. Tá? Então, a opção de colocar barra 2 estrelas é para que ele olhe dentro do phone source. Na verdade, olhar todos os diretórios que estão lá dentro. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. Por quê? O OpenFOAM é um bagulho grande. Ele é sinistro. Tem muito, mas muito arquivo-fonte. E isso daí pode ser um fator complicador para você. Vocês vão perceber que de cara, olha, não é tudo que vai funcionar como eu desejo, não. Tem coisas aqui que não vão funcionar legal. Tá? Por quê? Porque é muito código-fonte. Tá? O OpenFOAM vai sofrer um pouco de início. Tá? Na verdade, não o OpenFOAM, né? O VS Code. Para conseguir buscar todos os arquivos, para conseguir se entender com as referências. E isso daí faz parte do jogo. Tá? Mas conforme você vai trabalhando mais e mais e mais, o próprio VS Code utiliza um aplicativo que eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, que é o CCLS, tá? Que é uma forma dele conseguir se entender com os arquivos que foram abertos e com suas associações. Tá? E ele vai armazenando esses dados, inclusive de código, referências, funções que estão dentro do código, dentro de um diretório cache, que, na verdade, como eu já abri um arquivo, ele já abriu aqui também, olha. Tá aqui, olha. Ele já fez isso para mim. Então, ele está aqui, olha, colocando alguns diretórios. Tá? Repara que ele está colocando aqui alguns diretóriozinhos, os diretórios que estão no meu projeto. Deixa eu dar uma olhadinha no que tem aqui em cima. E aqui está vazio porque ele não tem nada ainda. Quando eu der um save aqui e ele começar a olhar o que tem dentro aqui do phone source, vocês vão ver que vai aparecer mais uma opção aqui, que é justamente o caminho de opção dos arquivos dentro do OpenFOAM. E é interessante porque o VS Code, pelo que eu entendi, tá? O IntelliSense, que é a metodologia de busca e referências, ele vai aprendendo conforme você vai usando mais e mais e mais. E isso daí é legal, tá? Porque toda informação que vai ser utilizada vai ficar guardada aqui, tá? E toda vez que você for utilizando mais e mais rápido ele vai ser e mais capaz ele vai ser. Então, é a dica para você utilizar bastante, tá? Ir passeando e vendo mesmo como esse cara daí funciona logo quando você for iniciar, tá bom? Então, lembra do seguinte, no início realmente vai ficar um pouco capenga, tá? Mas vocês vão ver que vai funcionar e quanto mais você vai usando, melhor vai ficando. Beleza. Outra coisa, eu não cheguei nem a procurar o que é o Defines aqui, tá? Se você quiser utilizar um pré-processamento para o IntelliSense, tá? Você pode. Não estou usando nenhum framework aqui do meu Mac. E uma coisa que é diferente, tá? O meu OpenFOAM é diferente, tá? Eu fiz toda a compilação do OpenFOAM utilizando Slang, tá? Eu não estou utilizando GCC. E aí, para isso, você tem que verificar qual é o compilador que você utilizou para a tua compilação. Tá?
E eu mostrei nas aulas passadas como você faz esse tipo de avaliação, vendo dentro dos arquivos de configuração, vendo dentro das variáveis de ambiente. Então, minha sugestão aqui, você tem, na verdade, algumas possibilidades. Você pode colocar aqui a variável de ambiente que indica o teu caminho, né, de compilador, tá? Eu não sou muito fã disso não, porque normalmente as variáveis de ambiente do OpenFOAM indicam apenas o compilador, tá? Não indicam o caminho. E o que está sendo apresentado aqui é o caminho completo. Então, eu sugiro que você cheque na tua configuração e coloque aqui. Eu vou colocar a minha, tá? Eu estou usando o meu Clang, então eu vou colocar /usr /bin. E olha só, tá vendo que tá amarelinho aqui? É porque o VS Code ainda não conseguiu se entender. Ele deve estar reclamando. Pô, cara, que caminho é esse? Que arquivo é esse? O que você está fazendo aí? Então eu vou botar agora o Clang, vamos ver se ele vai se achar. Ó, se achou. Então, esse daqui é o compilador padrão que eu estou usando. Ok. Outra coisa, eu mostrei para vocês também, quando a gente olhou os arquivos WMake, as configurações do WMake, numa aula passada, qual é o padrão de, de compilação em C++ e em C. Tá? Isso daí você pode ver dentro dos arquivos de configuração, nas regras de configuração do WMake. Tá? E eu estou dizendo para vocês, olha, o OpenFOAM, na verdade a versão que eu estou utilizando, a 2106, não usa o padrão C da versão 17. Usa a versão 11 e para C++ ele usa a versão 14. Tá? Então é uma das coisas que você tem que checar de acordo com a versão do OpenFOAM que você está usando. E a outra coisa que eu vou utilizar para mim aqui o meu IntelliSense Mode não faz base, não tem base com GCC, tá? Ele faz base com Clang, tá? E na verdade Clang é realmente muito bom para esse tipo de referências, tá? Com IntelliSense. Eu vou pegar, como eu estou usando o compilador Clang, eu vou pegar aqui e vou alterar. Se você estiver utilizando GCC, tá? Fique à vontade, pode manter aí. Ok, isso daqui na verdade é a configuração base para o OpenFOAM conseguir se entender com os arquivos. Vamos lá, vou salvar, então vou dar um Ctrl S aqui, beleza, salvei, tá? E aí eu vou voltar agora, então vou fechar o arquivo JSON, tá? E aí ele começa, olha só, com algumas dos sublinhados em vermelho aqui sumiram. Pô, ali, olha, começou a sumir. Sumiram todos? Não. Por quê? Porque ele ainda está, olha, trabalhando. Ele ainda está parsing. Aqui, ó, lá embaixo. Eu botei o mouse, ó, agora ele parou aqui, tá? Mas já já ele vai querer buscar mais arquivos, tá? Ele fez uma busca no diretório que a gente colocou, o FOAM-source. Mas vamos lá, vamos ver o que ele consegue fazer. Então vou chegar aqui, olha, eu vou clicar com o botão direito, tá? E vou pedir para ele ir para a declaração, tá? Perdão, desculpa, para definição, tá? Eu apertei errado, desculpa. E olha só o que ele conseguiu já encontrar para mim. Ele já foi direto para dentro do arquivo fv, cfd, tá? .h, e aqui dentro eu tenho, né, os arquivos que compõem esse cara. Tá? Então, repara que a partir de agora eu posso chegar, tá? Vou fechar esse cara. Na verdade não, vamos lá, vamos pegar aqui, olha. Eu vou pegar e vou clicar no FVMesh. Float Definition. Aí eu posso ir para o FVMesh. Beleza. Sei lá, vamos escolher um cara aqui. Vamos pegar o fvschemes.h. Vamos ver se ele vai. Go to Definition. Repara também
que você pode simplesmente clicar sobre o local onde você quer ir e você pode apertar F12. Eu estou utilizando essa metodologia clicando com o botão direito só para ficar mais claro para você qual é a opção que eu estou utilizando. Pô, professor, mas eu quero ver as outras opções. Você sempre pode chegar, tá? Tô aqui, olha, dentro do FV Schemes. Vira aqui por Go também, tá bom? Então, é uma opção que você pode fazer. Eu vou usar essa daqui porque eu acho mais didática. Go to Definition. E ele foi para o arquivo. Tá? Então, ele está seguindo. Tá? Você começa a entender melhor o que tem dentro deles. Tá? As informações, como é a construção do objeto, como esse pessoal todo aqui é usado, né? Quais são as funções? Olha, as funções elas não estão nem aqui, eles só têm construtores. Tá, professor, mas o que mais que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ir fechando esses caras para não poluir muito a minha tela. Vamos pegar agora e vamos ver a definição desse arg-list aqui. Tá? Eu vou pegar, vou clicar, Go to Declaration. Tá? Repara, hein? Antes eu estava indo para Go to Definition, agora eu fui para Go to Declaration, tá? Porque agora eu estou usando um comando, tá? E eu estou querendo ver aonde esse comando, essa variável, essa classe foi definida, tá? Foi declarada. E aí ele pegou, me levou direto para dentro de um local aonde a classe foi utilizada, pelo menos. Tá? Repara que nem é a classe arg-lists, nem nada disso. Como eu pedi uma declaração, ele foi para a primeira ocorrência dentro da busca interna dele, que chegou a esse arg-list aqui. Tá bom? Repara que ele está me mostrando que existe aqui esse local. Arg-list, foi um arg-list aqui. Tá? Vamos ver se eu consigo seguir para ele. Não, direto eu não fui. Go to Definition. E aí olha só o que ele está fazendo. Cara, ele não está conseguindo encontrar todas as... Opa, agora ele achou. Ele estava procurando, tá? Ele ainda estava... Pô, peraí, cara, mas onde? Aonde você está querendo buscar? E aí ele está procurando todos os locais dentro do código-fonte em que aparece esse cara... Opa, saiu daqui. Tá? E eu estou falando, de vez em quando ele dá uns probleminhas mesmo. Tá? Aí tá lá ele procurando. Tá, procura aí, cara. Procura, porque é o que eu quero. Vai lá, cara. Procura. Bem, deixa ele procurar, tá? Deixa eu ver se eu acho outra coisa. Go to Declaration. E aí ele foi para a classe, Scala Range. Nesse caso ele já achou direitinho. Repara que nessa situação ele foi já para o scalarange.h. Legal. Vamos ver se ele acha a classe Lists, que é uma classe super importante dentro do OpenFOAM. Go to Declaration. E aí, não, ele não achou direto, mas olha só o que ele me deu aqui. Esse cara, tá? Que é aonde ele define a classe List, tá bom? Então vamos ver se agora ele consegue ir lá. Go to Definition. Não, ainda não. Ih, ainda tá se procurando aqui. Ainda não conseguiu. Pode ir, cara, por favor. Ele ainda vai pensar mais um pouco, tá? Deixa o pobrezinho. Mas repara o seguinte. O bicho está trabalhando, está procurando aqui as informações. Você pode vir por aqui, olha. Então vamos pegar e vir por aqui. Go to Definition. Vai lá, cara. Quero que você vá. Uma coisa que eu vi das experiências, né, de uso do
do VS Code, então vai para a declaração, também não vai achar. Eu fiz algumas operações pela manhã, nos meus primeiros testes, legal, e quando eu fui fazer à tarde, o comportamento dele já era outro, tá? Então, é aquilo que eu tinha comentado, tá? Vai testando, vai usando um pouco mais para ele se entender. Tem uma outra dica que eu vou dar, mas não nessa aula, que que na verdade otimiza bastante esse processo de busca. Que repare o seguinte, só a dica para você assistir a próxima aula, tá? Quando ele vai guardando as informações aqui no cache, ele está guardando só para esse projeto. Pô, peraí, mas não seria melhor se a gente guardasse todas as informações de cache em um único local e isso fosse compartilhado por todos os projetos? Assim, pô, eu estou trabalhando em um projetozinho e ele está se entendendo lá com o projeto. Beleza, legal, fantástico. Se eu pego e uso para um outro projeto, eu quero usar essa experiência passada. E é exatamente isso que é possível de fazer, tá? Mas não agora, tá? Primeiro vamos se entender aqui, vamos nos entender com esse treco aqui. Mas vamos lá. Quero pegar e ampliar o conceito. Ó, os meus patrocinadores estão passando aí na rua, no carro do Ferro Velho. Deixa eu catar mais um pouquinho aqui. Vamos procurar. Ele fez um simple control aqui, criou a variável simple. Ele está dizendo aqui que esse cara não é definido. Deixa eu ver se eu acredito nele. Ontem, quando eu fiz, pô, tava tão legal, funcionou bem. Ó, achou já. Aí ele pegou a classe simple control e aí você tem o detalhamento desse cara. É interessante mostrar que aqui no outline, deixa eu subir ele um pouco, tá? O que ele mostra, tá? Sempre quando você abre uma classe, tá? Você tem as variáveis da classe, você tem as funções membro, e ele já está mostrando aqui para você, do lado, quais são as variáveis de inicialização, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou clicar aqui. Eu já sei que vai ser uma variável do tipo... Deixa eu puxar para cá para vocês verem melhor. Aqui, olha. Bool for um simple control alguma coisa, tá? De inicialização. Ele provavelmente vai me jogar para cá, tá? Então você pode passear pela classe clicando aqui, olha. E foi isso mesmo, ele me jogou para essa linha. Não acho que você consegue ver, mas ela está marcada, tá? Vou pegar e vou clicar agora no read. Ele veio para essa linha aqui, olha, 69, tá? Quero pegar e olhar agora o criteria satisfied. Beleza, então você pode ver de cara, aqui pelo lado, as funções membro desse moço aqui. Uma outra coisa que eu quero destacar, vamos ver se ele vai se encontrar, tá? Ontem funcionou. Você está em um arquivo .h e se você quiser ir para o arquivo .c, onde as implementações das funções membro estão colocadas, você pode vir em Go, tá? E você pode... deixa eu ver se é aqui no Go mesmo. Go to Implementations. Não lembro se era esse cara não, vamos ver. Tem pouco tempo que eu uso esse cara daqui, tá? Go to Implementations não. Então deixa eu ver se aqui eu consigo. Isso, é aqui mesmo. Switch Header Source. Tá? Era esse cara que eu queria mostrar para você. E eu espero que esse cara vá para exatamente simplecontrol.c. Então você consegue trocar, né, e olhar as implementações que são feitas. Tá? Pô, professor, mas essas implementações são loucas e tal, olha só quanto arquivo estranho, quanto comando estranho. Calma, não estou mostrando isso para vocês. Eu só estou configurando esse cara, tá bom? Uma outra coisa que é interessante, repara que o VS Code está trabalhando por baixo dos panos, tanto que ele está tentando buscar os símbolos de referência e tal, para o simplecontrol.c também, tá? Então, dá tempo pro coitado, tá bom? Tá, chega. Isso daqui já dá para você começar
a passear, se entender um pouco com o código-fonte. E esse era o meu principal objetivo nesse momento. Tá? Além disso, o que eu quero fazer? Eu quero pegar agora e configurar o OpenFOAM, na verdade não o OpenFOAM, o VS Code, para compilar o OpenFOAM, tá? Compilar o solver. Eu quero que ele use o WMake para isso. Então, olha só, eu vou pegar e vou diminuir as informações que estão apresentadas aqui. Eu vou fazer o seguinte, para esse tipo de operação, a gente vai criar uma tarefa, ele chama de tarefa, tá? Dentro do processo de compilação interno aí do VS Code. Então eu vou chegar e tarefa, né, se chama tasks. Então eu vou vir aqui em terminal, tá? E eu quero configurar tasks, configure tasks, cliquei nesse cara e agora eu quero criar uma task, né? Eu vou utilizar o meu compilador, tá? Estou usando aqui o Seleng, tá? Você busca aí o compilador que você tava buscando mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras opções. Aliás, não, vamos pegar esse cara daqui, olha. Porque senão ele vai botar as configurações para esse moço aqui. Vamos pegar um bem geralzão, para a gente ver mais opções que podem ser colocadas, sem colocar tantas opções assim. Então, olha só, eu vou pegar aqui, olha, create tasks.json file from template. Aí ele tem um template interno, tá? Então, é esse cara aqui que eu vou clicar. Cliquei, tá? E eu vou pegar nenhuma dessas opções aqui, porque eu quero a mais geral possível. Então, eu vou pegar o Others. Então, eu vou pegar e vou clicar aqui. Pá, beleza. Isso mesmo que eu queria. O mais limpo possível, sem todas as opções de... É isso mesmo que eu queria. Tá? Não lembrava de cabeça, mas está aqui. Tá? Ok. Esse aqui então é um arquivo JSON, ele foi incluído aqui no teu projeto, beleza, legal, tranquilo. E eu vou começar a colocar algumas palavrinhas que são importantes para mim. A primeira coisa é que quando eu estou olhando para o tasks.json, ele tem um nomezinho, tá? Um label. E eu posso colocar qualquer coisa. Tá? E eu quero colocar alguma coisa que o identifique. Eu vou dizer que esse daqui é o WMake, tá? Para o processo de compilação, processo build. Tá bom? Outra coisa, eu sei que esse cara é executado no terminal. Então o tipo dele, o tipo é aonde ele vai ser executado. E ele vai ser executado em um shell, tá? Em um SH. Tá bom? Um terminal. E qual é o comando? Tá? O que ele coloca aqui é um comando bem simples, bem genérico. E o que eu quero que ele escreva no terminal é WMake. Eu quero que ele pegue e execute o WMake. WMake. Beleza. E essa daí é a configuração base fundamental para funcionar o WMake. Repara que necessariamente você precisa colocar as variáveis de ambiente ativas, hein? Lembra disso, porque senão ele não vai entender, o VS Code não vai entender o que é WMake. Sem os comandos do OpenFOAM, nada disso vai funcionar. Ok, tá bom por aí, mas eu ainda vou ampliar um pouquinho esse conceito. Eu quero utilizar uma capacidade do VS Code de buscar possíveis problemas de compilação. Tá? Então, eu vou pegar e vou colocar uma opção. Pô, professor, de onde tu tirou isso? Tu tirou da cabeça? Não, eu fui no Help. Problem Matcher. Tá? E no Problem Matcher, eu vou colocar em colchetes, porque em colchetes, era para ser uma lista aqui de variáveis. Tá? E eu vou utilizar
uma recomendação do próprio VS Code. Tá? Você pode colocar GCC, você tem algumas opções para colocar aqui. E o VS Code me indicou, eu não sabia disso, mas o VS Code me indicou que o compilador GCC tem a melhor capacidade de encontrar problemas na compilação. E são possíveis problemas que o VS Code pode me adiantar. E aí eu fiquei, poxa, então, cara, nessa situação, mesmo que eu esteja utilizando Selenium, eu vou querer pegar agora e colocar o GCC aqui. Tá? Então é essa a opção que eu vou querer usar. Tá bom? Recomendo que você faça o mesmo. Então é esse cara que eu vou usar aqui. Uma outra coisa que eu vou colocar também não é necessária, mas eu quero dar um indicativo para o VS Code do tipo de ação que eu vou montar aqui. Tá? E a ação, na verdade, é de construção do projeto. Então, como é que o VS Code identifica isso? Ele tem uma palavrinha chamada group, tá? E dentro do group, ele tem. Eu já peguei a primeira opção, tá? Desculpa, eu acho que eu fui rápido demais aqui. Mas ele, no grupo, ele me diz que o tipo de grupo, né, desse tipo de ação aqui do task, dessa tarefa, é de construção, tá? E eu quero sim que ela seja o meu default, seja o meu padrão aqui de construção do projeto, tá bom? Repara que você poderia criar uma nova tarefa aqui dentro, poderia criar, por exemplo, uma tarefa para o wclean, tá? Para limpar o teu projeto. Mas no momento, eu quero apenas mostrar para você as possibilidades, as capacidades. Depois, em outra oportunidade, a gente amplia esse conceito e vai colocando mais informações, mais capacidades do VS Code para gerenciar o teu projeto. Tá bom? Pois bem, isso daqui configurou o tasks.json. Eu vou pegar agora e vou salvar o meu arquivo, Ctrl S, perfeito. E agora eu vou pegar e vou testar. Vamos ver se esse moço vai conseguir compilar o projeto. Tá? Aí eu vou chegar agora e, na verdade, você tem algumas opções. Né? Você pode vir aqui na verdade, em terminal, tá? Desculpe. E você pode run build task. Repara que esse foi um dos motivos pelo qual eu botei um kind, né? Build, para que ele entenda que é um build task. Tá? Vou pegar aqui e vou clicar. E olha só, ele não fez nada, por quê? Porque o meu aplicativo eu esqueci de fazer isso. Tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu voltar para o meu terminal e repara que eu já criei o meu Scala Transport Form na aula passada e eu esqueci disso. Tá? Então, falha minha aqui, eu vou dar um wclean só para ele limpar o meu aplicativo. Então ele apagou o MyScala Transport Form da jogada aqui. Deixa eu ver se ele dá um wclean. Tá bom. E agora eu vou voltar para o VS Code e vou fazer de novo. Terminal. E no momento que ele for construir, agora ele está fazendo o processo de construção, mas agora aqui por dentro. Tá bom? Fez tudo. Tá? Fez tudo que a gente fez ali no terminal, mas agora você tem como fazer isso com um único botão. Tá? Você pode usar o atalho de teclado. Tá? No meu caso aqui é Shift Command B. Você vê como é que está no teu. E na verdade isso daí fica bem tranquilo, fica bem legal. E na verdade o objetivo da aula foi concluído, porque a gente viu como configurar base, tá, para poder utilizar o VS Code para você começar a se virar dentro do próprio OpenFOAM. Tá? Então, recapitulando, nessa aula a gente viu as configurações básicas de VS Code, tá? A gente viu as configurações básicas da configuração de C++, como o VS Code vai buscar as informações. Deixa eu fechar esse carinha aqui.
Como configurar as configurações mais básicas possíveis para as propriedades de C++. A gente viu as configurações do task.json para ter o processo de construção do projeto dentro do VS Code. Uma outra coisa que eu esqueci de mostrar, mas eu vou finalizar a aula com isso. Repara que, olha, todos os arquivos que a gente abriu foram, na verdade, colocados aqui dentro do sets.json. E, na verdade, esse sets.json ele poderia ter muito mais opções que facilitam bastante a nossa vida. Mas esse é um assunto que vai ficar para a próxima aula. A aula aqui já ficou grande o suficiente para isso. Já tem bastante conteúdo para você poder se virar. Então era isso que eu queria falar. Tá? Agradeço aí a tua atenção e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais.